tempo para cá, eu tenho aprendido o seguinte: todo relacionamento que eu entro nele, tem que ter um propósito. Todo relacionamento que você entrar nele, você tem que ter um propósito, ok? Nós temos muitos conhecidos, mas nós temos poucos amigos. É verdade ou não é? Nós conhecemos muita gente, mas muitos dizem por aí, inclusive, que os amigos são a família que você escolhe, porque tem amigos mais chegados que irmãos. Tem muita gente que tem... Eu, por exemplo, eu falo muito mais com alguns dos meus amigos do que com o meu próprio irmão. E assim é verdade na vida de vocês também. Então, quando eu entro num relacionamento, eu tenho procurado pensar dessa maneira: que diferença eu posso fazer na vida dessa pessoa? E esse relacionamento realmente vai trazer um benefício para nós dois? Esse relacionamento vai realmente trazer um benefício para nós dois? Eu vou ser uma bênção para essa pessoa vai ser uma bênção para mim? Então nós precisamos escolher sim, relacionamento, não só o marido ou a esposa, nós precisamos escolher sim, relacionamentos de amizade também. Porque tem relacionamento de amizade que é melhor não ter. Tem certo tipo de amizade que é melhor não ter. Mas vamos lá. Abram suas Bíblias. As crianças podem sair. Abram então suas Bíblias, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos começar de novo? Capítulo 16, verso 1. Capítulo 16, verso 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajude na viagem, aonde quer que eu vá. Dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. A igreja da província da Ásia as igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Pai, mais uma vez te damos graças pela Tua palavra e pela Tua graça
nas nossas vidas, Senhor. Pai, que sejamos mais uma vez exortados pela Tua palavra, exortados pelo Teu Espírito, a mudarmos, a nos tornarmos pessoas melhores, crentes melhores, servos melhores, Pai. Nos ajude, nos capacite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, irmãos, Paulo então no capítulo 5, como vocês se lembram, no capítulo 15, desculpe, como vocês se lembram da semana passada, tratou de um assunto totalmente relacionado às nossas vidas espirituais. Paulo falou aos irmãos e ensinou constantemente ou exaustivamente acerca da ressurreição. Falou muito, e o pastor Kleber enfatizou muito a questão da ressurreição de Cristo. Sem ressurreição não existe salvação. Amém? Sem cruz não existe ressurreição, e sem ressurreição não existe salvação. Então, o pastor Kleber enfatizou isso muito, e falou da ressurreição de Cristo, e falou da nossa ressurreição com Cristo, aqueles que creem a ressurreição com Cristo. Então, ele falou muito sobre a salvação eterna. Depois de ir muito fundo nesse assunto, de ir fundo, profundo mesmo, na teologia, né, e na questão espiritual, Paulo volta agora com as questões práticas da vida cristã. Está falando agora sobre amizade, está falando agora sobre contribuição, está falando sobre ministério. Paulo, então, sai desse assunto totalmente profundo e volta para esse assunto, vamos dizer, um pouco mais raso, nesse sentido, quanto à ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, com certeza, né? Mas não quer dizer que ele está desligando os assuntos, não. Ele, na verdade, ele tá continuando, porque lembra que ele começou o texto aqui que nós acabamos de ler, ele está continuando respondendo às perguntas que os coríntios o enviaram. Ele diz, quanto à coleta ao povo de Deus, ele parece que está fazendo aqui uma ligação com a pergunta, olha, como vocês perguntaram sobre a coleta, vamos agora falar sobre esse assunto. Então, não se esqueçam, aqui não existe parece que ele deixa um assunto e parte para o outro e de repente volta para... Não. Como eu disse, toda a Escritura tem um propósito, e o propósito é de nos exortar e de nos ensinar, ok? Então vamos lá, então Paulo sai dessa teologia profunda e entra nesse assunto mais, vamos dizer, corriqueiros, mais cotidianos para nós. Mas ele já começa com um assunto bem delicado e que causa muito calafrio ainda em muita gente. Contribuição. Quando falou de contribuir, o povo já fala, lá vem o pastor pedir dinheiro, né? Falou de contribuição, o povo já fala, pastor vai pedir dinheiro. Mas na verdade, eu quero chamar a atenção aqui para a questão da mordomia com o nosso dinheiro, né? Dos versos 1 a 4, o Paulo nos disse aqui que ele não está só falando de dinheiro, e ele também não está falando de dízimo aqui. Paulo não está falando de dízimo, ele está falando de oferta. Ele está falando de oferta. Uma ajuda às pessoas necessitadas. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu gostaria, e ele orienta como deve ser feito. Ele orienta como deve ser feito. O intuito aqui não é apenas arrecadar dinheiro. O intuito aqui é enviar recursos para os irmãos em outras igrejas que estão passando por necessidade. Tem inclusive estudiosos que dizem que as igrejas primitivas, as primeiras, estavam passando por essas necessidades, porque se você lembrar, em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, a palavra de Deus nos diz que os crentes estavam vendendo as suas propriedades, estavam dividindo entre os irmãos, e por causa disso, a igreja crescia e o número aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E por causa disso, como as igrejas começaram a crescer demais e aqueles irmãos começaram a dividir o que tinham, esses agora começaram a passar dificuldade, então precisavam da ajuda da igreja. Olha que coisa interessante. E é assim a vida cristã. Um dia você ajuda, outro dia você precisa ser ajudado, um dia você abençoa, outro dia você precisa ser abençoado, um dia você dá, um dia você precisa receber. E graças a Deus por isso, porque isso nos mantém aqui embaixo. Porque quando você só dá, só ajuda, só faz, o seu ego sobe, a sua soberba sobe, e você começa a bater no peito e achar que você é bom. Mas graças a Deus pela sua misericórdia que nos põe lá embaixo e nos mostra quem realmente nós somos. Amém? E imagina para os coríntios. Os coríntios eram uma igreja complicada, gente, lembra disso. Então, Paulo está chamando eles aqui.
Então, vale ressaltar que a igreja também estava passando por uma grande perseguição naquela época. Eles eram proibidos de falar do caminho. Eles eram proibidos de falar do nome do Senhor. Os irmãos, eles eram obrigados a sair das suas casas. Literalmente, o pastor Kleber falou aqui, quando ele pregou sobre casamento. Por que que Paulo fala, olha, se você casou, fique casado. Se você não casou ainda, é bom que fique solteiro. Se você não aguentar, então casa. Mas não vai ficar com palhaçada, né? Trocando em miúdos as palavras do pastor, né? Se casou, continua casado, aguenta firme, pega sua mulher, pega seus filhos e cuide deles. Se você não casou ainda, e se você tiver esse dom, continue solteiro. Agora, se você não tem esse dom, então que case logo. Que case logo e vai servir a Deus. Amém? Por que que Paulo diz isso? Justamente por causa da perseguição. É muito mais fácil se eu estiver sozinho, de eu sair correndo, de eu abandonar tudo, do que se eu tiver minha casa, meus filhos. Não é? Então é nesse contexto aqui que Paulo está dizendo. Então os irmãos, eles eram obrigados a sair das suas casas, eles tinham que largar seus empregos, eles literalmente abandonavam tudo que tinham. Por isso que agora estavam passando necessidades, porque eles tiveram que abandonar, por causa da perseguição religiosa. Literalmente, eles abandonaram tudo que tinham por causa e pela causa do Evangelho. Por causa e pela causa. A necessidade não era por falta de caráter, a necessidade não era por falta de planejamento econômico, senão eu ia falar para eles falar com o Jean. Ou era ainda por causa de endividamento. Não, a necessidade não era por causa disso, mas era uma necessidade real e urgente pela causa do Evangelho. Veja a diferença. Muita gente hoje passa necessidade porque não sabe controlar o seu bolso, não sabe controlar a sua carteira, não sabe controlar o dedo. Hoje é o dedo, é o dedinho nervoso na internet. Tic, 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 tic. Compra. Muita gente passa necessidade hoje por causa disso. E infelizmente, o Jean falou um dado importantíssimo no começo do curso. Quanto por cento da população britânica hoje deve, Jean? Que você falou, em torno de 60% a 70% dos adultos. 60% a 70% hoje dos adultos aqui em UK, eles estão endividados. Eles estão endividados. E não é dívida de mortgage, não é de financiamento de casa, não. São dívidas de consumo. Porque compram. Aqui não tem Casas Bahia, mas tem outros meios. No Brasil é assim, né? Você compra alguma coisa nas Casas Bahia, 24 prestação, quando chega na 15, você fala, e agora que eu vou comprar, hein? Está acabando. O que será que eu vou comprar agora? É ou não é? É, porque nós somos acostumados. Olha, compra, é fácil. R$20 por mês, aí você compra. Aí tem uma outra que você também quer, fala, esse aqui é 15, aí você compra também. Aí você vai na outra, esse aqui é 100. Opa, já apertou. Faço 98, agora sim. E a gente vai comprando. Por quê? Obrigado, mulher. E por quê? Porque a gente é assim, a gente é condicionado assim, a viver assim. Mas não era por isso que a igreja estava passando por necessidade. Não era por isso que os irmãos estavam passando por necessidade. Não, era por uma necessidade real e urgente. A causa do Evangelho. Aprendemos aqui, irmãos, que nós não podemos ter uma visão limitada das necessidades ou quanto às necessidades. A nossa visão tem que ser periférica. Periférica, tem que olhar assim, ó. Eu já contei para vocês que quando eu jogava basquete, eu tinha um professor que era bem rígido, e ele falava assim, quando a gente começava a olhar só aqui, ó, só aqui, ele falava, gente, vocês estão usando freio de burro? Sabe o que é freio de burro? É aquele negócio que você põe aqui, ó, aí só olha para frente, aí você puxa a rédea ali, o burro para, o burro não olha para um lado, não olha para o outro, para não assustar, para nada, é só aqui, ó. Não, nós não podemos, de maneira nenhuma, viver dessa maneira em todas as áreas, seja na área financeira, seja em todos os assuntos, inclusive nas amizades, na nossa vida espiritual, nós temos que ter visão periférica. Eu estou aqui, mas eu estou enxergando aqui, eu estou aqui, mas eu estou enxergando aqui, eu estou enxergando a porta, estou enxergando a caixa aqui, estou vendo a cruz, nós temos que ter visão periférica. Nós precisamos enxergar. E por isso ele falava, você tem que ver onde seu companheiro está. Se você só olha aqui, você só vê esse, tem que ver o outro, ver aquele outro, e assim vai. Nós precisamos ter esse tipo de visão também, quando se diz respeito a esse assunto. As doações que Paulo levantou, mais uma vez, não foram para a igreja local, mas para pessoas que faziam parte de uma outra igreja, ou seja, pessoas que eles nem conheciam. Pessoas que eles nem conheciam. Aqui está um exemplo da igreja missionária, gente. Nós, graças a Deus, a nossa igreja, nós aprendemos a amar o Malawi.
Nós aprendemos a amar o ministério Zambezi Mission. São os irmãos que nós nunca vimos. Quer dizer, eu já vi alguns. Eu, Adriana e o Tom. Eu, Adriana e o Tom, já vimos alguns deles. Mas nós aprendemos a amar muito antes da gente ir lá. Essa igreja tem esse amor missionário com o Malawi há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos eu estive na presença do Trevor, pregando no púlpito que o pai dele pregou quando eles iniciaram esse ministério há 60 anos atrás. O púlpito, inclusive, é em homenagem ao pai do Trevor, na Escola Bíblica do Malawi, que eles que fundaram a Escola Bíblica do Malawi. Foi uma experiência, eu nunca vi, vocês conhecem o Trevor, eu nunca vi ele emocionado, foi a primeira vez na vida que eu vi ele emocionado, ele realmente se emocionou. Então, assim, e a gente sentiu o amor que eles têm por nós, como igreja, e nós, claro, o amor é recíproco, mas nós nunca vimos, a grande maioria daquele povo nós nunca vimos, mas nós os ajudamos, nós ajudamos a construir igrejas, nós ajudamos a colocar teto de zinco, que é mais barato, é quando a chuva vem, leva, depois tem que pôr outro, e é mais fácil também, porque eles constroem, e é mais leve, porque eles constroem de barro, lá não tem cimento, não tem essas coisas, não, é barro com junco, como era antigamente, literalmente, é barro com junco, eles constroem as paredes, deixa lisinho, faz a armação de madeira, e a telha vai em cima. E eu estava lá, pregando de terno e gravata, embaixo de uma telha de zinco debaixo de 40 graus. E glórias a Deus, que eu tive essa oportunidade, e que vocês também têm. Mas aqui, de novo, Paulo, ele está chamando a nossa atenção para essas coisas. Nós damos suporte financeiro, não só financeiro, mas espiritual também, à missionária Maura no Brasil. Quem aqui conhece a Maura? O Tom. Então, você está bem, conhece todo mundo, hein? Só o Tom. De todo mundo aqui, só o Tom. Mas nós levantamos oferta, nós enviamos presentes, nós cuidamos dela, ela tem problema de saúde, nós oramos por ela, não só na área financeira, mas nós cuidamos dela na área espiritual também, e ela é tão grata a isso, né, que o Senhor pudesse um dia dar a oportunidade dela vir aqui conhecer, seria tão legal, né? Mas está na mão de Deus. Então é isso, é o que Paulo está dizendo, olha, tenha visão periférica, não olha só para cá não, só para o umbigo, não, olha para os lados, veja os necessitados ao seu redor, e ele está chamando a atenção para as igrejas necessitadas ao redor, primeiro, ok? E Paulo orienta, separe uma porção e se programe, não é dê o que sobra, faz tudo primeiro e o que sobrar, talvez você faça alguma coisa, não, Paulo diz o seguinte, separe, deixe separado, que isso possa fazer parte do seu orçamento. Esse tipo de coisa, gente, precisa fazer parte do nosso orçamento. E aqui não está dizendo acerca de 5, 10, 15, 20, 30%, não. Que seja 1 libra. É 1 libra que você pode ofertar? Amém. Que seja 100 libras? Amém. Mas se for 1 libra, separe. Essa aqui é oferta para os missionários. Essa aqui é uma oferta missionária. Essa aqui é uma oferta. Separe. Sabe por quê? Porque Paulo fala, para quando eu chegar, não ser pesado para vocês. Para quando eu chegar, já está tudo pronto, tudo separado, é só pegar e enviar. Mordomia. Organização financeira. Não deixa que isso seja um peso, não pode ser um peso. Não deve ser um peso. Não faça tudo primeiro, pague as contas, coma e o que sobrar, faça. Separe o mínimo que você pode, tem certeza que tem um mínimo que você pode falar, não, isso aqui está separado. Tenho certeza que você pode fazer isso. A contribuição deve fazer parte do orçamento da nossa família. Ensine os seus filhos. Por que eu gosto, por que eu incentivo vocês a ensinar os seus filhos a trazer os dízimos e as ofertas aqui? Mas não é só vir aqui, e jogar lá dentro e sair cantando. Não, ensina por que vocês estão fazendo isso, por que eles estão fazendo isso. O que é que isso significa? Não é só bonitinho trazer o envelope e colocar ali. É lindo, é bonitinho, dá vontade de chutar mesmo quando eles passam aqui, todo bonitinho, né? É bonitinho mesmo. Mas ensina o porquê que eles estão fazendo isso. Qual é o motivo, qual é a razão deles fazerem isso. Isso é importante. Do mesmo jeito que vocês têm que ensinar eles quando nós estamos participando da ceia do Senhor, por que é que eles não participam ainda? Porque eles perguntam, poxa, todo mundo está comendo pão, por que eu não? Não é? Também quero. Ensina. Discipule os seus filhos. E eu já estou indo até para um outro assunto aqui, mas para lá. Então vamos lá. Então, Paulo orienta de como fazer, de como você ser mordomo nessa área financeira. E eu não vou entrar muito mais nesse assunto não, porque já está bem claro.
ok? E aí, Paulo entra então dos versos 5 a 9, falando agora sobre mordomia com o nosso tempo. Versos 5 a 9. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Quantas vezes você já se pegou olhando no espelho e falando assim: poxa vida, gostaria de ter mais tempo? Quantas vezes você já fez isso? Queria ter mais tempo. Eu já fiz isso. O Carlinhos já fez isso. Lembra, Carlinhos, que você me falou um dia que você queria ter mais tempo? Ô pastor, eu queria tanto ter mais tempo. Deus te deu mais tempo, Carlinhos? O que você está fazendo com ele? Fato é, todos nós temos 24 horas por dia, 7 dias na semana. Todos nós. A questão não é se você tem tempo. A questão é o que você faz com o tempo que você tem. O que eu faço com o tempo que eu tenho? Quando eu ouvi essa pergunta, eu ouvi esses dias um pastor falando sobre esse assunto e eu gostei da artimanha que ele usou para acabar com essa desculpa de uma vez por todas. Foi o pastor Augusto Nicodemos. E olha que ele não é brabo assim, hein? Mas ele falou desse jeito. Ele diz o seguinte: tá sem tempo, irmão? Tá sem tempo? Me empresta aqui seu telefone. Abre lá aquele aplicativo que mostra quantas horas por dia você está passando nas redes sociais. Está sem tempo? Então vamos ver quanto tempo você passou hoje nas redes sociais. Tem o aplicativo. Do seu telefone tem o aplicativo. Quem tem iPhone aí, todo telefone tem. Está lá. Quanto tempo você gastou no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, Snapchat, Chat, tudo que vocês têm aí. Os meninos aí é tudo Snapchat, né? É ou não é? É. Então, ele fala o seguinte: para acabar com essa desculpa, para acabar com tudo isso, ele diz: empresta aqui seu telefone. Já pensou se o pastor começar a fazer isso? Pensou se o pastor começar a fazer isso? Gente, o Salmo 90, verso 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabedoria. Ensina a contar os nossos dias. Contar os nossos dias é exatamente planejar o nosso tempo, para que o nosso coração alcance sabedoria, porque se nós conseguimos manejar o nosso tempo, nós vamos ser sábios, nós vamos usar o nosso tempo de maneira sábia. Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade que nós temos. Por isso que eu falei para vocês no começo do culto que hoje, com a maturidade que eu tenho tido, com a idade que está chegando, com os cabelos brancos que estão crescendo, cada vez mais nós temos que aproveitar as oportunidades. Por isso que eu disse que nós temos que termos amizades, construirmos relacionamentos com propósito. Se o relacionamento que você está construindo é com um não crente, que esse propósito seja para trazê-lo para Cristo, para falar e ensinar do Evangelho para ele. Se esse relacionamento seja com um crente, que seja para encorajá-lo a permanecer firme na fé, a servir na igreja. Amém? Amém? Obrigado. Então, a Bíblia o tempo todo nos exorta que nós não sabemos o dia do amanhã. Não é isso? Mas ela também nos diz que nós devemos ser cuidadosos com o nosso tempo. Então, vamos planejar, nós precisamos planejar o nosso tempo. Eu já disse para vocês, no começo do ano, o Tom está ali, a Adriana está aqui, o Carlos está ali, a Neuza está ali, eles fazem parte da liderança da igreja. Na primeira, segunda semana do ano, geralmente, nós nos reunimos para quê?
para planejar o ano na igreja. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui, mas se estivermos, sabemos o que vamos fazer. Amém? Nós precisamos fazer isso, precisamos planejar. E nós precisamos planejar com propósito. Nós fazemos os eventos com propósito. Nós fazemos o evento de evangelismo com propósito. Nós fazemos o evento de jovens com propósito. Precisa ser assim. Então, mais uma vez aqui, Paulo ele nos chama a atenção que existe a necessidade de tomarmos cuidado com os dois extremos. De não planejarmos de jeito nenhum com a desculpa de que o amanhã pertence a Deus, né? Vou gastar tudo hoje, o amanhã pertence a Deus. Vou comprar tudo hoje, amanhã seja o que Deus quiser. Né? Existe esse perigo de planejar tudo, aliás, de não ter planejamento nenhum, ou de planejarmos tudo, mas sem direcionamento de Deus. Existem esses dois perigos que são vitais, são essenciais para que nós possamos entender isso, ok? Não planejar é errado. Agora, planejar longe da vontade de Deus é melhor que não planeje. Melhor que não planeje. Então, nós precisamos ter esse balance. Essas duas maneiras de viver estão erradas. Mais uma vez, a palavra aqui nós temos usado essa palavra o tempo todo. Mais uma vez, a palavra aqui é prudência. Prudência, nós precisamos ser prudentes. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Paulo, ele diz que não ia visitar os coríntios agora, porque ele estava em Éfeso. Certo? Eu vou continuar em Éfeso. E eu não vou sair daqui. Por quê? Porque Deus me abriu portas para pregar o Evangelho. Mesmo diante de perseguição, Paulo estava sendo perseguido em Éfeso. Paulo foi, inclusive, enxotado de Éfeso. Saia daqui, nós não te queremos, nós não queremos ouvir o que você tem para dizer. E ele diz, Deus me abriu uma porta promissora. Paulo ele não enxergava com olhos terrenos, ele enxergava com olhos espirituais. Paulo ele construía amizades, ele construía relacionamentos pensando, eu vou ganhar esse homem, eu vou ganhar essa mulher para Cristo, eu vou pregar o Evangelho para ele, eu vou pregar o Evangelho para ela, e eles vão ser salvos. Eles precisam conhecer a verdade, eles necessitam conhecer a verdade. Eu vou ficar em Éfeso, porque tem muita gente aqui que ainda não ouviu do Evangelho da salvação, e eu preciso pregar para eles. Não me importa se eles estão me perseguindo, não importa se eles querem me matar, não importa. Eu vou ficar aqui, porque Deus me abriu uma porta, para que o Evangelho fosse pregado. Não foi imprudência, não foi bater no peito e achar que é bom, foi planejamento. E Paulo estava planejando segundo a vontade de Deus, porque Deus mesmo falou com ele, fique, não vá, fique. Foi planejamento. Sei que eu estou em perigo, mas eu vou aproveitar ao máximo o tempo que Deus me deu nesse lugar. Será que nós temos feito isso, irmãos? Será que nós temos aproveitado ao máximo o tempo que Deus tem nos dado? E não me entendam mal, tá? Vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, vai sustentar sua família, vai comprar iPhone, iPad, Nike Air Jordan, vai, não tem problema. Só que isso não seja o centro da sua vida. Que essas coisas possam estar, assim, integradas à sua vida. Claro, quem que não quer viver bem? Quem veio aqui de alegre? Quem veio para Londres de alegre? Eu estou aqui de alegre. Quem veio? Não, todo mundo veio com um propósito. Qual é o propósito? Trabalhar, para tentar ter uma vidinha melhor, para dar uma vida melhor para os seus filhos, para dar um estudo, para estudar, seja lá o que for, mas veio com um propósito, não é isso? Mas que esse não seja o centro da sua vida, esse propósito não pode ser, não deve ser o centro da sua vida. O centro da sua vida, o centro da minha vida, o centro da nossa vida deve ser o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos aproveitar ao máximo o tempo que Ele nos tem dado nessa terra, neste lugar, para falar da salvação dEle, para falar do Evangelho dEle. O que nós temos feito com isso? Como nós temos usado o nosso tempo? De novo, Deus te deu um dom? Deus te deu um dom? Você tem feito com ele? Você tem feito com ele? Deus te dá 24 horas por dia? Deus te dá 24 horas por dia? O que você tem feito com elas?
Vamos tirar aqui 8, você dorme. Sobram quantas? 14. 14? Porque 14, porque 2 horas você está no telefone. É a média. Eu vi um estudo esse dia falando que a média do brasileiro são 2 horas por dia no telefone. 2 horas. Então, sobrou quantas que eu falei? 14. 1 hora você está almoçando, 13. 1 hora você está jantando, 12. As outras 12 você está trabalhando. Que hora que sobrou? As 2 horas que você ficou no telefone. Matemática pura e simples, né, professor Jean? Em 2 horas você lê o livro que eu emprestei para a Adriana. 2 horas. Em 2 horas você lê talvez a carta. Em 2 horas você lê 1º e 2º Coríntios inteiro. Né, pastor? Em 2 horas você lê o Salmo 119. Tranquilo. Lê, pastor. Lê. Em 2 horas você ora à vontade. Em 2 horas você vai orar, vai dormir, vai acordar e vai continuar orando. Ora à vontade. Irmãos, eu só estou querendo chamar a sua atenção de novo para a pergunta. O que você tem feito com o tempo que o Senhor tem te dado? O que nós temos feito com Ele? O que nós temos feito com Ele? Eu falei para vocês, eu pedi tempo para Deus, Deus me deu 2 horas, o que eu fiz? Fui dar aula de basquete. Que é o que eu amo fazer. Eu gosto, sempre gostei, amo estar com criança, amo estar com menino, mas estou lá e tem um propósito. Quando Deus me dá a chance, bang, evangelho. Bang, evangelho. Bang, nem que seja um Deus te abençoe, God bless you. Alguém já me perguntou, uma africana, mãe lá. Você é crente? Só porque eu falei um God bless you, só porque eu falei um Deus te abençoe. Ela olhou assim, coach, você é crente? Eu falei, I am indeed, eu sou. Ela, sabia, tinha certeza que você era crente. Eu falei, amém, glória a Deus, glórias a Deus. Eu falei, você também, né? Ela, aleluia. Conhece, irmão, crente conhece o outro. Crente conhece o outro, irmão conhece o irmão. E foi bom, porque aí ela já veio, já encostou. Ah, agora eu sei que você está aqui com os meninos, né? Não. Eu falei, exatamente. Mas você trabalha? Eu falei, sim, trabalho, eu tenho meu trabalho, sou pastor. Ah, e aqui? Eu falei, não, aqui é passatempo. Ela, sei, passatempo. Graças a Deus por isso. Mas Deus tem me dado oportunidades com aqueles meninos, nem que seja para ser só um exemplo para eles, nem que seja para ser só um exemplo de atleta, de sei lá, mas tirar eles da rua, tirar eles das más companhias, tirar eles dos videogames, da televisão, do YouTube, da rede social, vai fazer alguma coisa, menino, pelo amor de Deus, sabe? Vai fazer alguma coisa que presta, alguma coisa com propósito. Como nós temos usado o nosso tempo? E aí vem dos versos 10 a 24, não vou ler tudo de novo, mas eu vou citar os nomes que Paulo citou aqui. Paulo fala dos relacionamentos. Paulo, ele não só pregava por onde passava, mas ele também fazia amizades verdadeiras e duradouras. Ele ensinava, encorajava, exortava e amava. Ele corrigia e ele se doava para os seus amigos. Ele se doava. Será que nós temos feito essas coisas? Será que nós temos realmente construído amizades verdadeiras e duradouras? Será que nós temos ensinado, encorajado, exortado e amado os nossos amigos? Será que nós temos realmente nos doado para essas amizades? Temos feito amizades que realmente valem a pena serem construídas? Como eu disse, hoje eu tenho visto, assim, eu tenho realmente escolhido. Eu tenho realmente escolhido com quem eu faço amizade. Isso precisa ser assim com você também. Veja, não é que você tem que se fechar numa cláusula e falar assim, eu sou crente e só faço amizade com crente. Não, não é isso. Pelo contrário, tem que ir lá fora. Porque o Senhor mandou evangelizar. Você vai evangelizar crente? Tem uns crentes que precisa ser evangelizado mesmo. Mas você não vai evangelizar crente. Tem uns que é só pela misericórdia. Vai se converter de novo, meu irmão. Mas esse não é o ponto. Mas o Senhor mandou, ide e pregai. Ide
e pregar. Então nós temos que estar lá fora, nós temos que construir, sim, relacionamentos. Mas para ser meu amigo, para ser minha amiga, nós precisamos fazer essa separação. E outra coisa, e não é porque é amigo seu que é amigo meu também não. Não é porque é amigo seu que tem que ser amigo meu, não. Ele pode ter passado na sua peneira, mas vai ter que passar na minha também. E isso é sério, tá? Isso é sério. Quando eu falo de construir amizades sinceras e duradouras, quer dizer o seguinte, que essa amizade tem que ter propósito. Essa amizade tem que ter o propósito de abençoar. Essa amizade tem que ter um propósito de exortação, de amor, de entrega e de ensino. Nós aprendemos uns com os outros. E quando eu estou dizendo de ensino, não é porque eu sou pastor, que só eu ensino todo mundo. Não. Pelo contrário, eu muito mais aprendo com, muitas vezes com os erros que os outros me contam que cometeram, do que eu propriamente ensinando. A gente aprende muito com os erros dos outros, sabia? A gente aprende a como não fazer. Você fala para o seu filho, duvido que você não fala para o seu filho, meu filho, eu já fiz isso, não faça isso, você vai errar porque eu errei. Você não fala para o seu filho? Meu filho, não faça 10 filhos. Não, pode fazer assim, estou brincando. Faz mesmo. Vamos povoar essa terra de crente. Os muçulmanos fazem isso, por que não pode fazer? Eles têm 5, 6, 7, 10, 15, por quê? Porque eles querem povoar o negócio, quanto mais deles tiver, melhor para eles, não é? Não é o que eles dizem? E não é o que o Senhor disse para nós? Na verdade, eles pegam um princípio bíblico e usam na religião deles. Não é? MacGyver disse que vai fazer mais uns 2 ainda. Vou até tomar uma água aqui. Diego está seguindo as instruções. Não é esse não, menino, é o outro. Misericórdia, você nem casado está ainda? Tá doido? A Neuza lá vai te tacar o microfone. Ai. Então, queridos, volta aqui. A Neuza até tomou água de ação. Calma, Neuza, calma. Engoliu, Neuza? Tudo bem? Ok. Então, essa amizade, irmãos, volte aqui. A amizade, ela tem sido verdadeira, ela tem sido fundada na rocha que é Cristo. É esse tipo de amizade que nós precisamos ter. Existem amizades tóxicas, que ao invés de nos aproximarem de Deus, elas na verdade nos afastam. E parece que tá bom, tá? Parece que a amizade é sincera. E na verdade essas amizades são tóxicas. Quer ver? Domingo à tarde, está se arrumando para ir para a igreja, aí o abençoado te liga, vem aqui no churrasco da minha casa. Se ele for seu amigo de verdade, se ele ou ela for seu amigo de verdade, você vai dizer, olha, me perdoe, eu estou me arrumando para ir para a igreja. Ótimo, vai lá para a sua igreja, se não for crente eu estou dizendo, né? Vai lá para a sua igreja, se for crente piorou, né? Se falar para você não ir, aí pronto. Mas aí, vai lá para a sua igreja, então depois que você sair, passa aqui para jantar, a gente se vê depois, está tudo bem. Agora, se for aquele que fala, vai lá santarrão, vai lá para a igreja, se faltar um dia vai morrer. É ou não é isso que a gente ouve? Não pode faltar um dia na igreja, aí semana que vem vai te ligar e vai fazer essa faltar de novo. Então esse tipo de amizade que te cobra esse tipo de decisão que ao invés de te aproximar, te afasta, cuidado. E eu não estou dizendo para você que é um exemplo ou vir à igreja vai te fazer mais santo, mas é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós louvamos juntos, é aqui que nós somos igreja. Aqui, o povo reunido em assembleia, o povo de Deus reunido em assembleia, isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo, amém? É aqui que nós aprendemos, é aqui que nós vemos aqueles que nós amamos, é aqui que depois do culto nós vamos conversar, nós vamos querer saber da vida mesmo, como é que você está, está tudo bem, está mesmo, está tudo bem mesmo, você está precisando de alguma coisa, é aqui, porque no final das contas, quando você apertar, quando o calo apertar, não é para o amigo do churrasco que você vai vir para os amigos da igreja, que você sabe onde você vai buscar ajuda, você sabe onde você vai buscar ajuda, ou não? Nós sabemos. É aqui, vai ser para o irmão, para a irmã, liga, olha, estou precisando de ajuda. Não vai ser para o amigo do churrasco. Não vai ser. Então, cuidado. Paulo, ele cita aqui alguns nomes, ele fala de Timóteo, seu filho na fé, amigo, companheiro de oração, de batalhas e de ministério.
meu filho na fé. Aceitem a Timóteo, recebam a Timóteo como se recebessem a mim, Paulo diz. Olha isso. Será que eu posso enviar um amigo meu? Será que você pode me enviar e dizer assim, olha, aceite o pastor Leandro na sua casa como se estivesse recebendo a mim? Porque nós professamos, nós trabalhamos no mesmo propósito. Será que nós podemos falar isso de alguém? Será que alguém pode falar isso da gente? Paulo fala de Apolo, outro amigo e pregador da palavra. Está vendo aqui os relacionamentos com propósito? Paulo pregou para ele, discipulou ele e agora ele é também um outro pregador da palavra. Estéfanas, Fortunato, Acaico, porque me supriram o que estava faltando da parte de você. O que seria isso? Veja, Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque me supriram o que estava faltando da parte de vocês. O que seria esse suprimento? Presença, amizade, orações e companheirismo. Estava faltando da parte deles porque ele estava longe. Mas esses aqui não, eles estavam perto. Eles estavam juntos, andando juntos, sofrendo junto, orando junto. Presença. Alguns dizem que para ser meu amigo não precisa estar presente. O importante é que eu me lembre. É verdade, se o seu amigo estiver lá no Brasil, você está aqui. Agora, se a gente estiver perto e tiver como se encontrar, é bom que se encontre. É bom estar presente. É bom estar junto. É bom sentar, tomar um café, nem que seja para dar risada, nem que seja para esparecer um pouco, para falar de coisa séria, mas para falar de bobeira também. E eu não estou dizendo aqui que o seu encontro precisa ser extraordinariamente espiritual. Eu e o pastor Kleber, como se encontra? Fala de computador, de livro, do cabelo dele que estava parecendo um urso. Dá risada, toma café, ri de novo, toma café de novo, e aí vai embora e não conversou nada que tinha que conversar. Não é? Então, mas tem um propósito. Como é que você está? Como é que está a sua família? Está tudo bem? E a sua? Como é que você está? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? E a conversa vai, e a conversa vai. Tem propósito. Mas o propósito principal é estar junto, companheirismo, se encontrar. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Áquila e Priscila, o casal que foi usado por Deus para abençoar Paulo e muitas igrejas. Muitas igrejas. Eles abriram as portas dos seus lares para a pregação do Evangelho. Ali aconteciam os famosos cultos domésticos. Não tem lugar para a igreja se reunir? Minha casa. A casa está aberta, pode vir. 10, 15, 20, 30, não tem problema. Senta no chão, em cima dos beiral da porta, faz alguma coisa, venha. A igreja começou assim, nos lares. E vou dizer, vai voltar para os lares. Vai haver um tempo que a igreja vai voltar a se reunir nos lares, às escondidas. Como é na China, como é na Coreia, nos porões, escondido. Vai voltar esse tempo. Vocês escutam o que eu estou te falando. Vai voltar esse tempo. Se o Senhor Jesus não voltar antes. Se voltar, glória a Deus, quem está com Ele está, quem não está, too late. Mas enquanto isso, vamos pregar. Vamos pregar. Eles abriram as portas para a pregação da palavra. Nós temos feito isso. Você tem oferecido o seu lar. Nós vamos voltar, hein? Em nome de Jesus, vamos voltar a nos encontrar nos lares. Olha o pastor apelando. Quero ver que o dia que eu falar, vamos fazer o culto na sua casa, o que você vai responder para mim? As crianças ficam manchando a parede. Os meninos ficam derrubando salsicha no chão. Vai sujar o carpete. Deus te deu uma casa para você servir ao Senhor. Deus me deu uma casa. Você sabe que a casa que eu moro hoje foi resultado de oração? Eu morava num flat. Viu aí o casalzinho novo aí, acabou de chegar. Morava num flat. No flat não, no estúdio flat. A nossa cama era em cima. O guarda-roupa ficava embaixo da cama. Nós dormíamos, literalmente, se eu sentasse, eu batia a cabeça no teto. Então eu tinha que descer da cama assim, ó. É sério. Nossa cama era em cima. O guarda-roupa era embaixo. A televisão em cima do outro guarda-roupa que ficava aqui do lado. Lembra, amor? A cozinha, nós descia da cama, caía na cozinha. Era bom que a Adriana só jogava o prato para cima. Come aí, amor.
E o banheiro até que era bom, né? O banheiro, se brincar, era maior que o estúdio. Dava para morar dentro do banheiro e trocar tudo, que ficava mais fácil. E uma coisa que nós orávamos era, poxa vida, não dá para receber ninguém aqui em casa. Não dá para trazer ninguém aqui. Não dá para ter culto aqui em casa. E aquilo era, né? Para a gente era uma frustração. Era frustrante. Aí, nós mudamos para longe, fomos lá para o outro lado. Lá para Wimbledon. Lá até tinha lugar para receber as pessoas, mas era muito longe, o povo não ia. Já foram, acho que umas 2 vezes, né? Foram umas 2 vezes. Então, viu, Jorei? Não reclama não é só você não. Vai morar longe, né? Mas aí a gente orava, Senhor, dá pra gente um lugar onde a gente possa realmente servir, abrir as portas para os irmãos virem, para a gente fazer culto, para a gente fazer culto de oração. E Deus deu. Deus deu. E glórias a Ele por isso. Sabe, e hoje a gente fica feliz da vida. Eu não fico marcando toda vez na minha casa, porque senão os irmãos falam, essa marca é na casa do pastor, né? Então eu quero dar oportunidade para vocês, entendeu? Oportunidade. Pastor Kleber também, já fizemos até na casa do pastor Kleber uma vez, mora longe também, mas nós vamos lá, nós arrumamos uns carros e nós vamos. Mas o que eu estou dizendo é para a gente seguir esse exemplo aqui, ó. Áquila e Priscila, eles abriram as suas portas, abriram as suas casas para receber os irmãos. E imagina como era. Imagina como era. Era cheio de gente. E não preocupa com comida, não preocupa com fazer comida boa. Não, eles estão lá para aprender a palavra, para orar, é para isso que nós vamos nos encontrar. Não é para comer é resultado, vem depois. E se tiver, se não tiver também, nós fica ali, bebe água e vai embora feliz da vida. Então pare de se preocupar com coisas que não são verdadeiramente importantes. Quando nós falamos, vamos fazer um culto na sua casa. Ai meu Deus, eu chego tarde do trabalho, não vai dar tempo de cozinhar, mas ninguém está falando para ir jantar na sua casa. Estamos falando para ir fazer um culto na sua casa. É um culto. Então, prestemos atenção também nessas coisas. Irmãos, nós aprendemos aqui, com esse texto, muito acerca da importância das pessoas. Paulo, no fim da sua carreira, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, em 2 Timóteo 4, ele fala também de pessoas. Ele fala de pessoas que ele pede para trazer, para perder, inclusive João Marcos, aquele que ele brigou um dia, ele fala, me traga João Marcos, que ele me é útil para o ministério. E ele fala para, por exemplo, se desviar, se afastar, por exemplo, de Alexandre, o latoeiro. Por quê? Porque ele muito me fez mal. Era um falso crente. Ele viveu com Paulo, andou com Paulo, evangelizou com Paulo, mas era um falso crente. Depois ele apostatou, ele saiu dos caminhos, ou seja, ele nunca esteve. Ele era um falso crente, ele era um lobo em pele de cordeiro. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Desculpe. Paulo nos ensina que devemos honrar as pessoas, principalmente aqueles que nos ajudam. Principalmente esses. Nós devemos ser gratos a Deus por eles. Mas Paulo também dá uma advertência acerca dos falsos mestres. Verso 22, ele diz, se alguém, olha o que ele está dizendo, ele está escrevendo para a igreja, se alguém na igreja, se alguém que se diz crente, não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado. Por quê? Porque está sendo um crente falso. Está dizendo que é crente, mas não é. Está falando que ama o Senhor, mas não ama. Está batendo no peito, dizendo que é crente, andando como crente, falando como crente, mas não é crente. Esse, seja amaldiçoado. Ele não está dizendo para não crente. Ele está dizendo para crente. Ele está escrevendo para a igreja. Ele não está falando de pessoas que não conhecem o Evangelho. Ele está falando de falsos crentes. Aqueles que até conhecem. Estão filtrados na igreja. Mas não demonstram e nem amam ao Senhor. A esses ele diz, anátema. Anátema. Por quê? Por causa da sua falsidade. Porque são crentes falsos. São crentes falsos com relação ao Evangelho, são crentes falsos com relação a amizades, eles são falsos. Cuidado, cuidado. Paulo, o amigo dos coríntios, então termina a carta desejando que a graça do Senhor seja com eles e que eles recebam essas exortações com amor, pois foram feitas por alguém que os ama em Cristo Jesus. Paulo, ele não escreve as cartas às igrejas para acabar com as igrejas. Paulo, ele escreve cartas às igrejas para exortar
e porque Ele ama as igrejas. Ele ama as igrejas. E para encerrar, eu quero citar um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, que escreveu o seguinte acerca dos amigos. A amizade é um dos maiores tesouros da vida. O amigo ama em todo tempo. O amigo nos ama o suficiente para nos confrontar quando estamos errados. Prefere o desconforto do confronto ao conforto da conveniência. É aquele que nos defende em público e nos exorta em secreto. O amigo é aquele que chega quando todos já nos abandonaram. O amigo aproxima-se de nós sem interesses secundários. A amizade é um elo que estreita relacionamentos saudáveis. É uma dádiva de Deus, um presente dos céus, um bálsamo para a alma, um tônico para os relacionamentos. Amém? Que possamos ser esses amigos e que possamos buscar esse tipo de amigos, sempre, para a honra e glória do Senhor. Vamos levantar e vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, primeiramente, pelo nosso maior amigo, aquele que nos chamou, não mais servos, mas amigos, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso melhor amigo, aquele que se entregou, aquele que deu a vida em nosso favor. Não há amigo maior ou melhor do que esse, aquele que se entrega pelo outro. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado pela tua graça, obrigado pela salvação que temos no nosso amigo e Senhor, o nosso Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, por esse tempo que passamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tanto aprendemos, tanto fomos exortados e que todo esse aprendizado possa realmente fazer diferença em nossas vidas, para que possamos ser melhores crentes no Senhor. Quero te agradecer também pelos amigos que temos aqui, pelos amigos que o Senhor colocou em minha vida, pelos amigos que o Senhor tem colocado na minha vida e na vida de cada um aqui, que possamos ser amigos com propósito, que possamos ser amigos verdadeiros, porque somos amigos tementes ao Senhor. Somos aqueles amigos que chegam quando todos foram embora. Que possamos ser aqueles amigos que preferem o desconforto da exortação ao conforto da conveniência. Que possamos falar o que tem que ser dito em amor, que possamos corrigir quando tiver que ser corrigido em amor, mas que possamos ser verdadeiros. E que essa amizade seja estreitada e seja fundada na rocha que é o nosso Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, a sermos verdadeiros amigos. Nos ajude a usarmos melhor o tempo que o Senhor tem nos dado. Todos nós temos exatamente o mesmo tempo. Que possamos ser mordomos do tempo que o Senhor nos deu. Que possamos aproveitar ao máximo as oportunidades para falar do Teu Evangelho. Que possamos ser mordomo com as nossas finanças. Que possamos gastar o nosso dinheiro de maneira sábia, de maneira prudente. Que possamos ser realmente corações doadores, que ofertam, que dizimam, não para o crescimento da igreja, não para comprar isso ou aquilo, mas para a tua honra e tua glória. Pai, obrigado. Obrigado por cada irmão, por cada amigo aqui presente hoje. Obrigado por aqueles que nos assistem através da tecnologia, do Facebook ou qualquer outro canal. Que o Senhor também os abençoe e que eles possam saber que estão sempre nas nossas orações. Obrigado pelos amigos. Obrigado pela família que o Senhor nos inseriu aqui. A família de Cristo, segundo diz a tua palavra. Nós somos família, porque nós somos unidos em um só corpo. E Cristo é o cabeça desse corpo. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, inclusive, pelas provações, porque a tua palavra diz que nas provações nós somos fortalecidos. Fortalece a nossa fé, nós te pedimos, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, nós te pedimos. Porque muitas vezes nós não vemos saída, não vemos caminho.
mas que o Senhor possa nos guiar. O autor e consumador da nossa fé, que estejamos com os olhos fitos nele, que possamos verdadeiramente ter mentes transformadas, para que possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. É isso que nós queremos, Pai. Muitas vezes nós erramos e nós pedimos perdão por isso. Eu peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelas minhas falhas, peço perdão pelas falhas da tua igreja nesse momento. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que o seu nome seja glorificado hoje e para sempre. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.